Provérbios 16, versículo 7, está escrito assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Vou ler mais uma vez. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então, quando os nossos caminhos agradam a Deus, o Senhor realiza maravilhas em nosso favor. Agora, nós temos que agradá-lo, e agradá-lo com tudo, com a nossa vida, não é? Temos que fazer a vontade dele, e a questão é como agradar a Deus. Eu meditava nessa palavra, e o Senhor colocou aqui algumas coisas em meu coração para eu compartilhar com você. E eu pergunto, você quer agradar ao Senhor? Que os teus caminhos agradem a Ele? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz que tenham paz com Ele. Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que o Senhor já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O dicionário define agradar como ser agradável, transmitir satisfação a, dar prazer, contentar, comprazer-se em, experimentar prazer, deleite. Então, agradar é trazer satisfação, prazer, contentamento. A palavra de Deus nos diz, vá comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, eu vou ler o versículo de número 1, está escrito assim, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 1 que diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Logo, não é, a instrução aqui é clara, exortar é encorajar, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, olha, final já, quase final da carta, eu te peço, eu rogo, peço a vocês, encorajo no Senhor, que do jeito que vocês foram ensinados, instruídos, de como andar com Deus, ande com Deus e agrada a Deus. E progrida nisso cada vez mais. Então, aqui fala de um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é obra do Espírito Santo em nossa vida. Claro que nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que fazer a nossa parte também. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar como andar como Jesus andou, como agradar a Deus, como agradar ao Pai. E essa frase, essa pergunta, esse questionamento me veio ao coração. Como agradar a Deus? Como agradar? E ao longo da Escritura nós temos algumas respostas, não é? Separei só 7, temos várias outras, mas essas 7 me chamaram muito a atenção. Como agradar a Deus? Primeira resposta, se você quiser anotar, com a nossa fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, agradamos a Deus com a nossa fé, crendo. Obviamente que se Deus é agradado com fé, a incredulidade não agrada a Deus, não é? A fé agrada ao Senhor. Se você ler o versículo anterior, o versículo 5, diz assim, ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque viveu pela fé, numa geração completamente pecaminosa, numa geração completamente voltada ao mal, cuja imaginação dos pensamentos era só má continuamente. Ele não tinha a Bíblia escrita, como eu e você temos, mas ele tinha convicção de que aquela conduta que as demais pessoas faziam, aos olhos do Senhor, não era agradável. E ele resolveu não fazer aquilo, não agir como os outros agiam. Ele resolveu andar com Deus, ele resolveu viver pela fé. E porque viveu pela fé, chegou um momento que Deus o levou. E diga para a pessoa que está lá, se você viver pela fé, esse momento se aproxima, viu? O momento está muito próximo em que o Senhor nos levará para também estarmos com Ele. Ele levará quem vive pela fé, quem o agrada, não é? E essa fé que agrada ao Senhor, ela tem que ser exercitada. Está escrito, segundo os Coríntios 5:7, que nós não andamos por vista, mas por fé. Se você ler o livro de Números, capítulo 14, no versículo 8, não é, depois que os 10 espias, não é, condenam a terra, dizendo que não a conquistariam, demonstrando extrema incredulidade naquilo que Deus havia dito, Josué e Calebe vão dizer, se Deus se agradar de nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos possuir. Não importa se lá tem gigante, não importa a estatura deles, o que importa é o que Deus falou, o que importa é que o Senhor é conosco. Oh, meu irmão, acredite, Deus é com você, valorize a palavra dele, batalhe pela fé, acredite, ele é poderoso para cumprir todas as promessas que ele lhe fez. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nesse capítulo 11 aqui da carta aos Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E aí temos vários exemplos de gente que viveu por fé. Só que nós vivemos, não é, aqui na terra, e não é de hoje, a Escritura traz vários exemplos de gente ansiosa, de gente angustiada, de gente que não consegue perseverar na fé, discernir e compreender que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Diga para a pessoa que está do teu lado, acredite, Deus é com você, acredite, Deus é fiel, acredite, Ele é poderoso. Agora continue crendo, continue perseverando, porque a promessa dele vai se cumprir. O Josué e o Calebe viram a promessa se cumprir, e o Josué vai declarar, palavra alguma faltou de todas as boas palavras que Deus disse à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué 21:45. Então agradamos a Deus com a nossa fé. Logo, a incredulidade não agrada a Deus. Como agradar a Deus? Segunda coisa, com temor. O Salmo 147, versículo 11, diz assim, ó, leia comigo, acompanhe comigo. Salmo 147, o versículo de número 11, diz assim, ó, acompanhe aí comigo. Salmo 147, versículo 11. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, o Senhor se agrada de quem o teme. O Senhor se agrada dos que esperam na sua misericórdia. O temor agrada a Deus. E temor não é medo, temor é respeito, é reverência. Aliás, no livro de Provérbios, capítulo 1, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se o respeito, a reverência agradam a Deus, obviamente o desrespeito, a desonra não agradam ao Senhor. Você tem percebido como isso tem sido comum nos nossos dias? Gente desrespeitosa, gente que não tem mais bússola moral, gente que não tem respeito para com o próximo, gente que não tem respeito para com nada nem ninguém. Deus se agrada daqueles que têm temor dele, daqueles que o respeitam. Vivemos em dias de gente, não é de hoje, ao longo da Escritura nós encontramos falando a respeito de gente que é profana. Aliás, a Escritura deixa claro que o povo de Deus tem que discernir o santo e o profano.
o sujo do limpo, o puro do impuro. Então, uma pessoa que tem temor vai zelar pelo santo. Uma pessoa que tem temor vai zelar pelo que é limpo. Uma pessoa que tem temor vai zelar por aquilo que é puro. Ao passo que o inverso, uma pessoa que não tem temor, vai se voltar para o lado da sujeira, vai se voltar para o lado da imundícia, vai se voltar para aquilo que não agrada a Deus. Temos orientação clara de que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que desprezou a primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilha. Então tem gente que é profana, tem gente que não tem respeito nenhum, tem gente que não respeita nada nem ninguém, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita autoridades constituídas na terra, não respeita a Deus. Terceira coisa, terceiro item, como agradar a Deus com nossa sinceridade. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, versículo 17 diz assim: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente deu. Aqui é Davi orando, depois que ele mesmo faz uma grande oferta para a construção do templo, convoca o povo também, e ele vai dizer, quem está disposto hoje voluntariamente a encher a mão e ofertar ao Senhor. E aí o povo oferta e se reúnem toneladas e toneladas de ouro, de prata, enfim, depois você lê o capítulo todo. E aí ele ora a Deus. E esse trecho da oração ele deixa claro que Deus se agrada da sinceridade. Deus se agrada das intenções do coração, intenções verdadeiras, intenções puras. No capítulo anterior, que é o 28, ele dá esse conselho para Salomão. Ele vai deixar claro, Salomão era jovem ainda, não é? Deus esquadrinha as intenções, as motivações do coração. E Deus quer ver sinceridade, Deus quer ver verdade. E quando há sinceridade, quando há verdade, Deus vai se agradar. A sinceridade é o inverso da falsidade, é o inverso da mentira, do engano. Uma pessoa sincera será uma pessoa verdadeira. Uma pessoa sincera zela pela verdade. Uma pessoa sincera zela pela honestidade. Ao passo que uma pessoa que não é sincera é dissimulada. Uma pessoa que não é sincera, ela fala, não é? Só que não transmite verdade naquilo que fala, porque dissimula, porque falseia, porque engana. Quem está entendendo, diga amém. Você conhece gente assim, não? Que é mestre na falsidade, que é mestre em dissimular, que é mestre em enganar. Deus não se agrada disso. Deus se agrada da sinceridade, e sinceridade das palavras, sinceridade do coração. Não é? Davi dizendo isso, ele vai dizer no Salmo 19, não é? Que as palavras dos meus lábios e o meditar meu coração sejam agradáveis a ti. Ele compreende que aquilo que habita aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, tem que ser sincero diante de Deus. As palavras que saem da nossa boca têm que ser palavras sinceras. Vai comigo rapidinho lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, no versículo de número 6, está escrito assim, ó, Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Por que o texto diz isso? Compara a palavra agradável com sal. Porque o sal faz a diferença. O sal é a diferença, né? Já comeu comida sem sal? A comida pode estar temperada, por exemplo, com cheiro verde, com salsinha, com cebolinha, pode estar temperada com tempero baiano, com qualquer tempero, com orégano, com coloral, corante, sei lá, qualquer tempero. Mas se não tiver sal, é visível. Está sem sal, não tem sabor. Do mesmo jeito, quando um coração é sincero, e a meditação dele é sincera, as palavras também serão, e serão elas agradáveis. Mas note um detalhe, que no final do versículo 6 diz, para que saibais como vos convém responder a cada um. Por que cada um? Porque nem todo mundo é igual, minha gente.
Nem todo mundo é igual. Há pessoas diferentes, que pensam diferente, que se comportam diferente. Você já reparou? Você conhece alguém, por exemplo, que é meio dominador, controlador? Pessoa que sempre está no controle de tudo, no comando de tudo. É ela que resolve, é ela que faz. Geralmente esse tipo de pessoa, ela gosta de elogio, ela gosta de aplauso, porque é o comportamento dela, é o jeito dela. Não é? Se quem está perto dela não reconhece aquilo que ela faz, ela fica já não gosta, porque ela gosta de dominar, ela gosta de resolver. É a maneira dela. Você conhece gente assim? Ela que resolve, ela chega e faz. Tem outras pessoas, por exemplo, que são analíticas, estudiosas, organizadas. Tudo ela organiza, tudo ela contabiliza, tudo é ali bonitinho, organizadinho. É o jeito da pessoa. Ela não gosta de bagunça. Ela é organizada no trabalho, ela é organizada nas roupas. Esse tipo de pessoa não é aquela que deixa uma toalha largada no sofá ou na cama, roupa largada. Não, a pessoa desse tipo, ela é organizada, ela gosta de organização. Comportamento é diferente. Você já reparou que tem gente, por exemplo, que é meio introspectiva, é meio tímida, é meio acanhada, é aquela pessoa que se você não falar, ela não fala. Mas não é porque ela seja soberba, nada, é o jeito dela, ela é fechada, ela é reclusa nela mesma, ela é meio acanhada. Então você tem que falar, você tem que chamar, você tem que, não é, como diz o ditado, você tem que cutucar ali, porque senão ela não se solta. Já tem outro tipo de pessoa que é extrovertida, já reparou? Tem gente que sorri à toa, tem gente que é sempre brincando, é brincalhona com tudo, não é? Gosta de liberdade, gosta de espaço para conversar, para brincar. Cada um é de um jeito, mas Deus vai te dar sabedoria para lidar com todas as palavras. Se houver sinceridade aí dentro, você vai saber como falar e como lidar com cada um. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus se agrada então da sinceridade. Como agradar a Deus? Também com o coração quebrantado. Salmo 51, vá lá comigo. Deus se agrada de um coração quebrantado. Salmo 51. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 17. Está escrito o seguinte, Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi aqui compreende que Deus não se agrada de um coração duro, Deus não se agrada de um coração implacável, Deus não se agrada de um coração que não reconhece os próprios erros, um coração em quem não há arrependimento. Esse salmo ele escreve após ter se arrependido de ter adulterado com a Batseba. Ele pede a Deus perdão, ele pede a Deus para trazer de volta a alegria da salvação, ele deixa claro que não quer perder o Espírito Santo, e aqui inspirado pelo Senhor, ele deixa claro que Deus se agrada de um coração quebrantado, porque um coração quebrantado vai ter arrependimento, um coração quebrantado não é um coração duro, um coração quebrantado reconhece como agradar a Deus com sinceridade. Um coração quebrantado reconhece: eu dependo do Senhor, eu preciso da presença dele. E é o que Davi deixa claro. Ele deixa claro para mim: o que mais é valioso é a presença do Senhor. Não é a coroa, não é o trono, não é a posição, não é o status, não é a riqueza, não é a influência. O que mais é agradável é a presença do Senhor. E para reconhecer tudo isso, é só com o coração quebrantado. Nem todo mundo tem coração quebrantado. Tem gente que tem coração duro. Tem gente que faz errado e quer estar certo. Ou você não conhece gente assim? Os outros erram, ela nunca erra. Os outros são imperfeitos, ela não. Não, ela é perfeita. Ela não é Deus no céu, ela na terra, porque ela não erra, ela é infalível. Não é? Pessoa geralmente desse tipo, o coração, parece uma rocha de tão dura, porque não reconhece os próprios erros. Querido, é fácil ver os erros da vida dos outros. Difícil é ver os próprios. Difícil é reconhecer: nisso eu falhei, naquilo eu pequei, me arrepender, pedir perdão e mudar de conduta, quebrantar o coração diante do Senhor e deixar claro: Senhor, eu dependo de Ti.
Eu dependo de ti, eu quero esse coração quebrantado, eu quero esse coração arrependido, eu quero esse coração ensinável, esse coração ensinável. Olha o que ele diz aqui no versículo 13, então ensinarei, aliás, versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele compreende, então, que com o coração quebrantado e cheio da presença de Deus, ele está apto para ensinar os outros. Não é por acaso que ele é homem segundo o coração de Deus. Ele não é homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, mas porque o coração dele era inclinado para o Senhor, porque ele reconhecia quando errava, ele se arrependia, ele deixava o pecado, ele mudava de comportamento. Ele só adulterou uma vez, não adulterou duas. Ele compreendia que a vontade do Senhor era a prioridade. Ele compreendia que um coração quebrantado agrada a Deus. Ô querido, e o Senhor quer olhar para mim e para você e ver um coração quebrantado, um coração maleável, um coração que se arrepende, um coração que o busca, um coração ensinável. As pessoas que mais oraram na Escritura, pedindo perdão pelos pecados, foram as que mais se aproximaram de Deus. Não foram os maiores pecadores, foram os que mais se aproximaram de Deus. Porque quanto mais se aproxima de Deus, mais vê a santidade dele. Em contrapartida, vendo a santidade dele, a beleza dele, a presença dele, automaticamente vemos a feiura do nosso pecado e nos arrependemos e mudamos de comportamento. É o que o Davi está entendendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um coração duro e implacável não agrada a Deus, um coração quebrantado agrada. Quinta coisa, como agradar a Deus? Fazendo o que é justo. Vá lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo 34. Atos, capítulo 10, versículo 34. Está escrito o seguinte. Atos 10, versículo 34. Quem encontrou, diga amém. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que em qualquer nação, que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha só, Pedro, quando diz essas palavras, ele está na casa de Cornélio. Ele foi enviado lá pelo Senhor. O Senhor apareceu a ele, o Senhor falou com ele, ele foi lá. Ele abre a boca, então, para deixar claro, Deus não faz acepção de pessoas. Deus se agrada, independente da nação, daquele que faz o que é justo. Deus colocou dentro de cada um de nós o senso de justiça. Não precisa nem ser cristão. Acho que você tem acompanhado os noticiários nesses últimos dias, né? A quantidade de ataques que tem tido nas escolas, você tem acompanhado isso? Não foi só aqui em São Paulo que aquele rapaz matou a professora idosa, nem só lá em Santa Catarina, em Blumenau, mas já descobriram outros casos. Em Manaus, numa escola, né, um moço, essa semana, entrou com a faca e foi para matar outro. Em Goiás também, e ultimamente isso tem sido uma constante em nossos dias. Agora, lhe vem o senso de injustiça quando alguém quer tirar a vida de criança inocente? Você acha isso justo? Não, automaticamente vem o senso de injustiça, de covardia. Eu estou lhe dando um exemplo aqui, mas Deus se agrada de quando fazemos aquilo que é justo, que é reto, que é honesto, que é verdadeiro. Deus não se agrada da injustiça, seja em que âmbito for. Deus não se agrada da injustiça em relação ao próximo, Deus não se agrada da injustiça em relação ao marido, à esposa, em relação aos negócios, ao trabalho. Deus não se agrada da injustiça em nível nenhum. Pelo contrário, ele se agrada da justiça em todos os níveis, em todos os âmbitos, em todos os ambientes. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele se agrada daquilo que é justo, uma vida de justiça. Não é? A tal ponto, se você ler Ezequiel 14, Deus cita lá 3 homens que tinham uma conduta que era louvável. Se você ler Ezequiel 14, vai falar de Noé, Jó e Daniel. 3 homens de conduta ilibada diante do Senhor. E Deus espera que assim também sejamos diante dele. Façamos sempre aquilo que é justo. No seu ponto de vista, pare você e pense. No nosso país, lhe parece que paira injustiça? Não. Pense você, o que você acha? Lhe parece? Os ladrões
comandam, os ladrões aprontam, os ladrões roubam, os ladrões fazem e continuam fazendo, os ladrões, se passam por justos, os ladrões mentem, roubam, enganam e estão por aí. Acompanhe os noticiários que você vai ver, não é? Mas ainda que os homens sejam injustos, nós temos um Deus que é justo e se agrada da justiça, e quando fazemos o que é justo, nós agradamos a Ele, mesmo que façam errado, continue fazendo certo, porque o certo é certo, mesmo que diga que é errado. Vivemos em dias de inversão de valores. Isaías já dizia isso, lê Isaías capítulo 5, ai daquele que chama o doce de amargo, o amargo de doce, o certo de errado e o errado de certo. Do que Isaías está falando? De inversão de valores. Não é que vivemos em nossos dias uma completa inversão de valores em todos os âmbitos. Hoje em dia, o errado é o policial, não é o bandido. Você compreende isso ou não? Hoje em dia, tem bandido solto e gente inocente presa. Hoje em dia, o ladrão é aplaudido e a vítima deixada de lado. Isso é injustiça. Se você pegar ao longo da Escritura, você vai ver muito Deus falando da justiça. Você vai ver o salmista dizendo que a justiça e a verdade se beijam, andam juntas. Oh, querido, Deus se agrada da justiça, faça o que é justo. Mesmo que aos olhos dos outros sejam reprováveis, Deus vai se agradar. E Deus se agrada de quem faz o que é justo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como agradar a Deus? Sexto, com uma vida de oração e de intercessão. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então Deus quer que tenhamos vida de oração. Deus quer que tenhamos vida de intercessão. Isso daí não é só para a intercessão da igreja. Essa vida de oração e intercessão não é só para o pastor da igreja, é para todos. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é para você também. Ô pastor, mas o político lá é injusto, mas o político é terrível, interceda por ele. Ô pastor, mas o governante, mas o patrão, mas não sei quem, interceda por ele. Interceda, clame e declare, meu Deus, coloca um prefeito justo nessa cidade, vereadores justos, coloca um governador, os deputados, um presidente justo. Na escola, meu Deus, que o diretor, a diretora, os professores sejam pessoas corretas, pessoas idôneas que vão ensinar as crianças. Meu Deus, nessas empresas aqui e acolá, quem está entendendo? Interceder por todos. Vida de oração, vida de intercessão. E quando for pedir algo, até o que pedir, tem que agradar a Deus. Está escrito, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando Deus aparece a Salomão e diz a ele, peça o que você quiser que te dê. Imagine Deus dizendo isso para você, o que será que você ia pedir? Ô pastor, eu acho que eu ia pedir uma casa. Ô pastor, acho que eu ia pedir um carro. Pastor, acho que eu ia pedir uns 10 milhões. Pastor, acho que eu ia pedir para viver muito. Pastor, eu ia pedir para aquele miserável daquele vizinho. Você não sabe, aquele tem que ir para o inferno, aquele demônio. O que será que você ia pedir? Salomão pediu o quê? Você lembra? Sabedoria. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, está escrito que aquela palavra, aquele pedido foi bom, aquela palavra foi boa aos olhos do Senhor. Deus se agradou daquilo que ele pediu. O pedido não foi o pedido egoísta, o pedido não foi só para si. Antes de pedir, ele reconhece, o Senhor me colocou como rei para governar um grande povo, para governar uma grande nação. Eu sou jovem, a missão é grande, a responsabilidade é grande. Eu quero sabedoria, eu quero largueza de coração, eu quero um coração entendido.
E Deus se agrada disso. E se você continuar lá a leitura, você vai perceber, o próprio Deus vai dizer, porque você não me pediu dinheiro, riqueza, não pediu a cabeça dos inimigos, nem outra coisa, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar um coração entendido, vou te dar também riqueza, vou te dar também fama. Querido, quando pedimos aquilo que agrada a Deus, Ele concede até o que não pedimos. Então tenha vida de oração, tenha vida de intercessão, e peça com um coração sincero. O próprio Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Tenha vida de oração, tenha vida de intercessão. Você sabe que orar é falar com Deus, né? Interceder é interceder por algo ou alguém. Você sabe essa diferença, não é? Orar é uma conversa direta. A intercessão também é uma oração, só que é uma oração em favor de algo ou de alguém, que não você. Por exemplo, eu oro por mim. Agora, eu intercedo pela igreja, intercedo pela sua vida. Eu intercedo, por exemplo, né, pelos enfermos para que sejam curados. Eu intercedo pela minha esposa, pelos meus filhos. Deu para entender a diferença? Então, é oração, versículo 1. Orações, não é? Intercessões, ações de graça. Então, é orar, é interceder, não é? É deprecar, é pedir, é também agradecer. Ação de graça é orar agradecendo, é ter um coração grato. Diga para a pessoa que está do lado, quando você agradece, a bênção desce, viu? Quando você agradece, a bênção desce. Quando você ora dando graças, quando você ora, Senhor, obrigado que o Senhor me guardou, obrigado que o Senhor me livrou, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela saúde, obrigado pelo que o Senhor tem feito. Querido, tenha um coração grato, tenha um coração grato. Ore até agradecendo, não ore só pedindo. Tem gente que a oração não passa da lista de compra. Você já foi no supermercado com lista de compra? Você vai pegando lá 1 quilo de arroz, ok, quilo de feijão, não é? Óleo, e aí vai lá pegando, e tem gente que a oração não passa da lista de compra, é só pedido. Meu Deus, me dê saúde. Senhor, eu também quero ganhar um dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um cargo melhor. Senhor, faz isso na minha vida. Isso se resume a isso. Pastor, errado, não, mas não pode se limitar. Quem está entendendo, diga amém. É algo pouco e pequeno que tem que ser expandido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 de João 3,22, está escrito assim, vai lá comigo ler. 1 de João, capítulo 3, versículo 22, assim, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando agradamos a Deus, Ele atende às nossas orações. Quando agradamos a Deus, Ele atende à nossa intercessão. Quando agradamos a Deus, Ele contempla e os pedidos estão alinhados com a vontade dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sétima coisa, como agradar a Deus? Sempre fazendo a vontade dEle. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Tem gente que não compreendeu ainda que a vontade de Deus tem que ser prioridade. Tem gente que a prioridade é a própria vontade. Aos Hebreus 13, versículo 20, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o Senhor é aquele que nos aperfeiçoa para fazermos a vontade dEle. Mas eu tenho que entender e compreender, a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. A vontade dEle tem que estar em primeiro lugar. Minha gente, quem anda na carne, Romanos 8:8, quem anda na carne não agrada a Deus. Quem é que agrada a Deus? Quem anda no Espírito. E quem anda no Espírito compreende, a vontade dEle é prioridade. Quem anda na carne não consegue compreender, hoje eu não estou com vontade de orar. Quem anda no Espírito compreende, eu vou orar mesmo sem ter vontade. Quem anda na carne, hoje eu não estou com vontade na igreja, eu não vou. Quem anda no Espírito, eu vou mesmo sem ter vontade. Quem anda na carne, hoje eu não vou estudar a palavra, vou meditar nela. Quem anda no Espírito, eu vou meditar, querendo ou não querendo, eu vou buscar, porque a palavra é alimento, a oração é sustento, a presença de Deus, o Espírito Santo é água viva. Eu vivo no Espírito, eu não vivo na carne. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Quem anda na carne não compreende que a vontade de Deus tem que estar em primeiro
lugar. Já teve vezes, minha gente, Deus ter combinado com minha família para sair, por exemplo, para passear, para um lazer, mas apareceu uma visita para fazer de última hora. O Espírito Santo vai, e eu fui. Já teve várias situações, de eu deixar a minha vontade para segundo lugar e sempre a vontade de Deus. Mas está escrito no Salmo 34, Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor teu Deus e Ele concederá o desejo do teu. Faz a vontade dEle, porque depois Ele faz até o que você não pediu. Faz a vontade dEle que Ele vai te surpreender. Faz a vontade dEle que Ele vai realizar maravilhas em tua vida. O Senhor Jesus deixa claro, João 8, 29, acompanhe lá comigo. Olha o que Ele diz aqui, João 8, versículo de número 29, Ele diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque eu faço sempre. Pare você e pense, você está feliz com Jesus? Pense você. Agora pense o seguinte, Jesus está feliz com você? Você sempre faz o que agrada a Ele? Os seus caminhos são agradáveis ao Senhor? O seu comportamento, suas palavras, suas ações são agradáveis ao Senhor? Você tem sido obediente? Você tem feito a vontade de Deus? Tem colocado a vontade de Deus em primeiro lugar? Tem obedecido? No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vai lá comigo. Deus usa Samuel para falar o seguinte ao rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então vamos entender aqui, Deus havia dado uma ordem clara, precisa e objetiva para Saul executar. Só que o Saul não fez do jeito que Deus falou. Ele fez pela metade. A obediência foi parcial. Deus dá uma ordem para ele exterminar, destruir o povo amalequita. Depois você lê a partir do capítulo do versículo 1, você vai perceber que a ordem é clara, é objetiva. Não deixe nada nem ninguém. Por que Deus dá tal ordem? Porque esses amalequitas era gente cruel, era gente sanguinária, era gente que não iria se arrepender de jeito nenhum. E é Deus que conhece os corações. Os ninivitas, na época de Jonas, também era gente ruim, cruel, sanguinária. Mas ouviram uma palavra, se arrependeram, se converteram. E a pregação não foi dizendo Deus é amor. A pregação não foi dizendo se arrepende dos pecados. A pregação não foi dizendo Deus é misericordioso. A pregação de Jonas aos ninivitas foi: em 40 dias essa cidade será destruída. Só isso. Foi o que bastou ouvir uma vez. Foi o que bastou para se arrepender, para se humilhar, para jejuar, para orar, para clamar a Deus, para se converter do mau caminho. Essa turma aqui dos amalequitas, de jeito nenhum, Deus sabia disso. A ordem que Deus dá é precisa, extermine a todos. Até o gado, até as criações. Saul não mata o rei e o melhor do gado ele leva. Por que que ele faz isso? Por ostentação. Para zombar do rei, daquele povo, dizendo: eu sou melhor do que você, eu sou mais poderoso do que você, eu destruí o teu povo e agora esse rebanho teu aí, agora é meu. Ele faz isso por ostentação, ele faz isso por rebeldia. Ele não só desobedece, mas ele insiste na desobediência. Deus não se agrada da rebeldia. Deus não se agrada da desobediência. Deus se agrada daquele que faz a vontade dele. Deus se agrada daquele que zela pela palavra dele. Deus se agrada daquele que coloca a palavra dele, a vontade dele em primeiro lugar. E se você colocar a vontade dele em primeiro lugar, compreenda, ele vai realizar maravilhas na tua vida. Ele vai fortalecer o teu coração, ele vai te surpreender, ele vai te encher, ele vai sempre estar com você. Ele vai sempre, Jesus diz, o Pai sempre está
comigo, Ele não me tem deixado só. Às vezes tem gente, parece que Deus não está comigo. Onde é que está Deus? Ô querido, faz a vontade dEle, que Ele vai estar com você sempre. Faz a vontade dEle, que pode vir a angústia que vier, a adversidade que vier, Ele estará com você, Ele fortalecerá o teu coração, Ele lapidará a tua fé, Ele vai te revestir de virtude e de poder, e você vai deixar claro: a minha vontade é te agradar, ó Deus. Fazer a tua vontade é prioridade, viver a tua palavra é minha prioridade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Salmo, Provérbios 16:7, onde começamos a mensagem, está escrito que, Provérbios 16:7, quando os caminhos, Provérbios 16:7, os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Os caminhos são comportamentos, são ações, são palavras, são atitudes. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Tem gente que o inimigo tem prevalecido, porque não tem agradado a Deus. Tem gente que o inimigo tem vencido, porque não compreendeu que a vontade de Deus é prioridade. Tem gente que o inimigo tem vencido porque não tem tido fé. Outros o inimigo tem prevalecido porque está faltando temor. Outros o inimigo tem vencido porque não compreenderam que a vontade de Deus é em primeiro lugar. Outros o inimigo tem vencido porque não compreenderam que tem que manter vida de oração. Outros o inimigo tem vencido porque está faltando sinceridade, justiça. Oh, querido, compreenda, quando os caminhos agradam ao Senhor, até o inimigo vai ter paz. O inimigo pode se levantar, mas não vai vencer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agrade ao Senhor com os teus caminhos, agrade ao Senhor com a tua vida, porque se você assim o fizer, Ele vai realizar maravilhas. Para terminar, Salmo 37, vá lá comigo, Salmo 37, olha o que nos diz aqui o salmista, Salmo 37, o versículo de número 4 diz assim, Salmo 37, 4, deleita-te também no Senhor. E o que é deleitar-se? É ter prazer, é ter contentamento. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer te surpreender. Deus quer realizar até o que você não pediu. Deus quer realizar até o que você não imaginou, mas agrade a Ele. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Você já agradou alguém aqui na terra? Teu marido, a tua esposa? Alguém já ficou feliz porque você o agradou? A minha esposa não tem uma perna. E ela joga vôlei sentada. Não sei se você já viu. Se não viu, dá uma bugada lá que você vai ver o que é vôlei sentado. E aí, na semana, ela treina lá em Barueri. Mas no sábado ela treina lá em São Paulo, no Centro Paralímpico. E aí eu tenho que acordar cedo no sábado para levá-la. E eu vou com ela. E fico lá sentado, muitas vezes, olhando o treinamento, o jogo. Muitas vezes, como nesse sábado, eu sou gandulinha. Eu fico lá pegando a bola, não é? Repondo a bola. Faço tudo isso, não é? De minha vontade eu nem estaria lá. Minha vontade eu estaria em casa, eu estaria fazendo outra coisa, mas eu vou para agradar a ela. Por exemplo, eu sei que ela gosta de chocolate, sempre que eu posso, eu levo um chocolate para agradá-la. Eu sei, por exemplo, que ela gosta de flores, quando dá, eu levo flor para agradá-la, não é? Se a gente olha para um homem, para uma mulher, para alguém que quer agradar, imagine Deus. Só que às vezes o nosso coração se distrai com as coisas. Tome cuidado com isso, não é? Às vezes tem gente que agrada quem vê, mas não agrada ao Deus que não vê. E Deus quer se agradar de nós. Deus quer se agradar de você. Deus se agrada com santidade. Deus se agrada. Eu trouxe só 7 itens para não estender muito. Pense você consigo mesmo. Você tem agradado a Deus com a sua vida? Sua vida tem sido vivida pela fé? Sua vida tem sido de sinceridade? Ou você tem se enganado?
você tem vivido uma vida de aparência, cristão só na igreja e não em casa e no trabalho. Pense você consigo. O Senhor, Ele quer estar conosco. Ele quer nos encher com a presença dEle. Ele quer nos encher com a glória dEle, com a unção dEle. E Ele quer também realizar maravilhas em nossa vida. No Salmo 16, para terminarmos, acompanhe aqui, está escrito assim, Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Tudo que precisamos o Senhor tem. Quando agradamos alguém, você já reparou que quando você agrada alguém, esse sentimento de retribuição nasce automaticamente? Alguém já fez algo por você que você quis retribuir? Alguém já lhe estendeu a mão e você quis demonstrar agradecimento com ações? Não é? Se nós conseguimos fazer isso, imagina Deus. Imagina Deus. Eu procuro ser grato e reconhecer o que fazem por mim, seja com palavras, com agradecimento, seja com ações, não é? Se nós conseguimos ver isso, quanto mais Deus, agrade a Ele, tenha certeza que Ele vai lhe surpreender.